Gravação inicial. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui, os auditores, advogados, procuradores, demais representantes aí dos clubes. Vamos iniciar aqui a pauta dos processos da segunda comissão. Sessão no dia 31 de janeiro de 2023. Iniciamos com o processo com pedido de preferência, processo 14 de 2023, São Bernardo Futebol Clube e Red Bull Bragantino Futebol Limitado. Doutora Maria Fernanda é a auditora relatora. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Então, processo número 14 de 2023, Paulista A1, profissional, partida entre São Bernardo e Red Bull Bragantino. Consta na súmula da partida que o atleta Raul Lô Gonçalves, da equipe do Red Bull Bragantino, foi expulso após receber o cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade clara de gol, conforme relatado pelo árbitro. Aspas, expulso por calçar seu adversário de número 7, senhor Leandro Rodrigues Lima, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Portanto, dessa forma, o atleta foi denunciado como incurso no artigo 250 do CBJD. Consta ainda na súmula da partida que o membro da diretoria, senhor Lucas Andrino, da equipe do São Bernardo Futebol Clube, após o final da partida, desrespeitou a equipe de arbitragem conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Informo que o CEO do São Bernardo Futebol Clube, senhor Lucas Andrino, credenciado nesta oportunidade como gerente de segurança, invadiu o campo de jogo logo após o término da partida para fazer reclamações direcionadas à arbitragem. Ele não chegou a se aproximar dos árbitros, que já estavam escoltados pela PM, manteve uma distância considerável, mas fez as reclamações mesmo assim. Não foi possível identificar quais foram as palavras proferidas. Junto dele estava o segurança do clube, o senhor André Augusto de Souza, que estava ali apenas o acompanhando, mas não proferiu nenhuma palavra. Após isso, eles se retiraram e a arbitragem saiu de campo escoltada pela PM em direção ao vestiário, não tendo sido mais abordada. Dessa forma, o membro da diretoria, senhor Lucas Andrino, foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Finalmente, consta também no relatório da arbitragem que a equipe mandante do São Bernardo Futebol Clube deixou de cumprir regras da competição, como relatado pelo árbitro. Aspas. Informo que a partida teve seu início sem conexão com a equipe de VAR, voltado a funcionar aos 11 minutos do primeiro tempo de jogo. Relatado ainda que a mesma situação ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo, não havendo retorno até o término da partida. Informo que foi realizado em campo todo o procedimento de aviso com os capitães e comissões técnicas. E por essa razão, a equipe de São Bernardo Futebol Clube foi denunciada nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora. A gente vai começar, então, o julgamento em relação ao São Bernardo. Lucas Andrino está aí? Está aí. Então, vamos começar com... Desculpa. A gente tem uma defesa escrita do Red Bull. Só retomando. Bom, Red Bull Futebol Clube, Red Bull Bragantino Futebol Clube Limitado apresentou uma defesa escrita. Os fatos foram narrados, conforme também já narrei, na parte do direito da denúncia contra o atleta nos termos do artigo 250 do CBJD. Consta no relatório do árbitro que o atleta foi expulso aos 48 minutos. Não vou falar dessa parte, é só a narrativa dos fatos.
Não obstante o relato da súmula, o que se verifica no lance não possui o condão de sequer implicar na expulsão do atleta, quando muito ser considerado uma conduta faltosa. Por conta da expulsão, entende-se que não houve alternativa da outra procuradoria, senão a denúncia, nos termos do artigo 250. Ocorre que, conforme se extrai do relato contido na súmula e do vídeo do lance em questão, depreende-se que se trata de uma situação normal e corriqueira de jogo, tendo o atleta praticado infração meramente técnica, e que não enseja a aplicação de sanções disciplinares. Tivesse a conduta do atleta condão de ensejar qualquer sanção da justiça desportiva, certamente o árbitro descreveria de forma pormenorizada a mecânica do lance, não apenas como um calço quando há uma disputa de bola. Não são raras as ações que merecem tal tratamento e que, na própria súmula, induzem a caracterização de conduta já levando a Procuradoria ao devido enquadramento nos termos do CBJD, o que não ocorre neste caso justamente por não ter tal ação culpável dentro da defesa da justiça desportiva. Não há ato dedéu hostil, há uma disputa de bola, que o atleta acaba alcançando sem qualquer ação temerária. Verifica-se, numa análise mais pausada do lance, que mal há o contato com o adversário, o que rechaçaria até mesmo a marcação da falta. Na repetição, ele está mencionando vídeo. Então, se tiver um vídeo, já marca. Ao final temos o vídeo, isso que eu estava querendo. Por favor. Sim. Não tem o que falar, outra imagem, não tem. Bom, e os pedidos é que seja absolvido o atleta e, subsidiariamente, caso não seja o entendimento da comissão, seja aplicada a pena mínima de advertência ao atleta. Na agremiação? Não. Não sei se ele pega aqui o. Lance. Não, o lance é esse. Não sei se ele pega o pé, né? Se puder. Vamos ver se tem. Você vira uma outra imagem, né? Putz, cara. É. Tá estranho mesmo. Sim. Foi no bola, né? Parece. Não sei, meu. Por esse ângulo, vamos. Bom, talvez se ele pega um pouco o pé direito do atacante aí, mas. Se ele pega realmente. Por esse ângulo. Pega, sim. A gente tem condição de então, já rapidamente julgar esse caso, já tem a defesa escrita, a imagem. Bom. Gostaria de manifestar? Boa tarde a todos. Sabe esse caso? Acho sobre todos? Sim. Tá. Em relação ao Red Bull, né? Se você acabou de olhar, você pegou a ponta do pé, aparecem os termos lá, em relação ao artigo 121, estrutura do VAR, né? Que eu denunciei o Chamberlain, eu entendo que o público tem que manter a estrutura adequada para poder o jogo, né? Por isso que eu preciso denúncia. Agora, em relação ao seu Lucas Andrino, eu denuncio no 258, não no 258B, eu entendi que no 258 ele fala se o jogo, durante a realização, eu entendo eu que se o jogo terminou, caberia 258B. De qualquer forma, não caberia ao presidente invadir o Estado. Entendo 258 e lembrando que o senhor Lucas, eu já conheci o nosso chefe, eu já denunciei ele, pelo menos umas duas vezes, pelos mesmos motivos. Penso que ele tem uma pena um pouco mais severa, porque não é a primeira vez que acontece isso. Se eu denunciei como problema umas duas vezes, já deve ter mais histórico a respeito. Cada um pela prova, eu peço uma pena um pouco mais severa.
Ok, então vamos prosseguir aí com o regulamento. Excelentíssima doutora relatora, excelentíssimo doutor presidente, excelentíssima doutora relator, que compõe esta ilustre comissão, excelentíssimo doutor procurador, a secretaria também desta comissão, os demais colegas que aqui estão atualmente assistindo a este julgamento. Primeiro, desejo que esta comissão tenha trabalhos profícuos no ano de 2023, sempre visando a defesa do esporte, do futebol, no contexto geral. Entrando ao tema, inicialmente, do senhor Lucas Andrino, que está aqui para, eventualmente, após fazer o depoimento, o núcleo é desrespeitar. Esse é o núcleo, tá lá. Foi por isso que foi desrespeitado. Sim, sim. Ele é outro grupo, ele vai prestar, ele vai prestar o depoimento. Não, então peço desculpas, eu não sabia que ele era presidente. Vamos ouvir primeiramente. Não, claro, não. Pode sentar, por favor. Vai precisar do microfone. Bom, então está à disposição da relatora, por favor. Tudo bom, senhor Lucas? Bom, referente aos fatos que foram narrados aqui, eu gostaria que você, primeiramente, explicasse o que aconteceu e depois eu posso formular as perguntas. Gente. Ao final da partida, doutor, eu, praxe, vinha estar no vestiário e o meu treinador vinha vindo do campo, ele tinha cumprimentado o árbitro e ele vinha voltando no sentido do vestiário. E eu fui no sentido dele. Tanto é que eu devo ter dado dentro do campo, se eu dei 3 ou 4 passos dentro do campo, foi muito. E quando ele veio, eu falei para ele, você argumentou com ele que o jogo tinha ficado parado 12 minutos. E meu questionamento era por que ele só deu o acréscimo de 5 minutos. Eu não fiz uma palavra de palavrão, eu não cometi nada, zero. Eu só dei 3 passos dentro do campo e perguntei para ele por que o jogo tinha ficado parado 12 minutos e ele só tinha dado 5. Essa foi a minha única coisa que eu fiz. Tá bom. Senhor Lucas, o senhor é CEO, presidente da agremiação, Eu sou o CEO do clube. Tá. O senhor tem conhecimento que a comissão técnica não poderia estar credenciada conforme o regulamento da competição ou não? Se eu me engano, o regulamento no artigo 20, quem é membro da comissão não poderia estar credenciado. O senhor estava credenciado como da diretoria. Isso, como como gerente de segurança, que não é certamente a função que o senhor exerce lá. Por que razão que te credenciaram? O senhor sabia primeiro disso, que não poderia estar lá? Não, eu saberia que eu não poderia estar lá, eu não sabia, porque eu estou todos os jogos. Então, algo tem errado. Eu sou o CEO do clube, o meu credenciamento pode ter feito errado e não ter colocado o cargo correto, mas eu nunca soube que eu não poderia estar ali. Eu comando o clube há 3 anos. E você sempre foi credenciado de alguma maneira, com algum nome, e sempre esteve Mas dentro? já tive credenciado como CEO, já tive credenciado como... Então, o senhor não tem conhecimento que não poderia, porque é vedado qualquer dirigente no banco de reserva ao redor do campo. Não, mas eu não estava... Sendo vedado o cadastramento. Não. Mas estava ao redor do campo nesse momento, né? É que assim, doutora, eu estava assistindo no camarote. Sim. Eu não entro no campo em momento nenhum. Só ao final. Ao final da partida, eu desci do camarote, passei pelos portões, normal. Tanto é que o fiscal, ele abriu para mim, eu jamais iria até o árbitro, uma vez porque ele me conhece. Eu fui no caminho do canto do campo até perto da onde é o banco de reserva. E o meu treinador vinha vindo no sentido contrário. Foi a única coisa que aconteceu. Eu nem fui até o árbitro. Eu nem me dirigi até ele. Tá. Sim, mas o senhor costuma adentrar após o término da partida? Eu vou vestiário, né? O discurso pós-jogo é meu, Credenciado. credenciado. E gerente de segurança foi a primeira vez que te credenciaram dessa maneira? Há 3 anos. Não sabe ser, presidente? Marcos? Presidente, boa tarde a todos. Desculpas
Eu vou mais ou menos no que a doutora Maria Fernanda disse, essa questão do... E nós já tivemos um julgamento, acho que em 2022 ou 2021, que o senhor se identificou com uma credencial de gerente de segurança, né, pelo Soberano Doutor. Conforme a doutora Maria Fernanda mencionou, é proibido o gerente, qualquer dirigente estar no gramado, no começo, depois, no final, não é permitido que esteja qualquer dirigente no gramado. O senhor disse que não tem ciência disso, é pelo que eu entendi. O meu questionamento vai no seguinte rumo. De quem é a responsabilidade pela emissão de credencial do senhor a driblar essa norma do regulamento? Quem emite as nossas credenciais é o meu operacional de estádio. Okay. Então, se ele emite o senhor como gerente de segurança, ele sabe que o senhor não poderia estar Se essa é a regra, ele teria que saber que eu não poderia. Eu particularmente, não sabia, mesmo porque eu estou há 3 anos no clube e sempre foi assim, nunca foi diferente. Ok. Quando o senhor, o árbitro disse que o senhor entrou em campo, o senhor falou que deu 2 passos. O senhor estava dentro de campo, ele estava dentro da linha do... O senhor estava na quadra esportiva. O campo, o senhor estava ali, pelo que eu entendi. Isso, em volta do campo tem o banco de reservas e tem um espaço entre o banco de reservas e o campo. Ele estava ali. Satisfeito. Obrigado. Ok. A Procuradoria gostaria de fazer uma pergunta? O senhor já foi denunciado pelas mesmas razões aqui, né? Mas já tem muitos anos, né? Acho que foi. 3 em 2021, 1 em 2020. 2006, 2020 uma vez, pelos mesmos motivos, né? Deve ter. Eu não lembro exatamente o que é, mas eu aprendi. Eu estou 2 anos sem pisar o pé. Esse tempo falou, né? 12 meses. 12 meses. Só isso, obrigado. O doutor gostaria de fazer alguma pergunta ao seu cliente? Não. Se não, então podemos seguir com a defesa. A Procuradoria já se manifestou. Então, vamos com a defesa. Pode ficar ligado. Bom, como demonstrado pelo depoimento, não houve desrespeito. O núcleo da denúncia é simples, é desrespeitar. Não sei se ele já fez isso anteriormente ou não. Isso não está em voga, não está em discussão, por quê? Ele é tecnicamente primário, tem mais de 1 ano, não entra muito nessa questão de discussão. Não adianta ficar olhando para trás dos erros anteriores, é sobre esse erro. O núcleo é desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Não houve isso. A própria narrativa do árbitro é clara nesse sentido. E tomo aqui a liberdade de repetir. Informo que o senhor do São Bernardo, o senhor Lucas, invadiu o campo de jogo logo após o término da partida para fazer reclamações direcionadas à arbitragem. Até entender-se-ia que realmente estaria assim, um desrespeito, alguma coisa nesse sentido. Ele não chegou a se aproximar dos árbitros, que estavam escoltados pela PM. Teve uma distância considerável, mas fez as reclamações mesmo assim. Não foi possível identificar quais foram as palavras proferidas. Ponto. Se eu não consigo identificar quais foram as palavras, qual foi o desrespeito? Qual foi o desrespeito? Qual foi o núcleo? Qual foi onde que ele desrespeitou? Não é subjetiva, é objetiva, a situação simples. Então, por isso, o senhor Lucas ele deve ser absolvido, ou caso, na pior das hipóteses, vossas excelências entendam que não é o caso de absolvição, que ele seja divertido por ser tecnicamente primário, de acordo com os benefícios do artigo 258. Certo? Então, essa é a primeira parte. Com relação ao clube, que a do procurador disse que denunciou pelo 191, porque ele entende que o clube deve manter as condições do VAR. O VAR é uma contratação da federação. Simples. O clube não tem nenhum direcionamento, óbvio, não poderia, ele não tem como demandar, e a partir do momento que se inicia a operação do VAR, nem na sala se entra. Certo? Isso é de conhecimento de todo mundo. O artigo 32 do Regulamento Geral de Competição diz o seguinte:
a Federação Paulista poderá, seu exclusivo critério, fazer uso da tecnologia VAR nos termos estabelecidos no protocolo aprovado pela IFAB. E aí, enfim, em suas competições, o VAR Light. O mal, primeiro, o mal é o não funcionamento da tecnologia VAR, causado por defeito técnico ou mecânico, falha humana ou ainda por qualquer situação de caso fortuito ou força maior, não ensejarão, em hipótese alguma, o adiamento, paralisação, suspensão ou anulação de uma partida, nem servirão como fundamento para qualquer pleito de natureza indenizatória ou reparatória. Isso é o que diz o artigo 32, parágrafo 1º do Regulamento Geral de Competições. Se eu não tenho, enquanto clube, qualquer tipo de disponibilidade com relação ao VAR, a não ser dar a sala e fornecer ali as condições para manter a cabine, posso ser responsabilizado por nada do VAR. Se ele deixou de funcionar em determinado momento, tem que ter um técnico do VAR, a Federação Paulista tomar as atitudes necessárias. Porém, que se dizer que não houve qualquer prejuízo ao jogo. Certo? Não houve qualquer prejuízo ao jogo. Então, novamente, que o clube seja absolvido, assim como determinou o 91, a pior das hipóteses, a absurda hipótese de ser clinado, que seja também dado pena de advertência em substituição, pois isso nunca aconteceu, nunca, pelo menos, tomei ciência de nenhuma denúncia por questão do VAR para o clube. Né? É isso, é assim que pede a defesa. Uma dúvida, na denúncia ou na súmula fala o exato motivo do não funcionamento do VAR? Entender exatamente o que aconteceu? Eu sei que eu estou invertendo aqui, mas o senhor sabe o que não sabe? Fala que ele teve início de conexão sem. Depois ele parou de funcionar. Então, mas qual seria o motivo, né, para a gente entender? Não fala, né? Tá. Porque tem que entender por quê. Né? Ok, então eu acho que a doutora Maria Teresa está ao voto já? Então vamos lá. Obrigada, parabenizar a defesa. Em relação à primeira denúncia do atleta Raul Lô Gonçalves, da equipe do Red Bull Bragantino, em que pese os termos da defesa escrita, ficou muito evidente pelo vídeo que se enquadra perfeitamente no artigo 250, inclusive inciso 1, que é impedir de qualquer forma uma oportunidade clara e manifesta de gol. Ficou evidente que foi esse o lance da partida, e também me parece sim que houve ali ele encostou sim no atleta, não foi na bola, foi no outro ângulo que a gente viu. E o árbitro que estava lá, acho que é mais apto também na impossibilidade da gente ter a imagem nítida, né, eu vou pela presunção de veracidade da súmula. Por essa razão, cartão vermelho direto, não um atleta não reincidente, eu voto pela uma partida, sem convertê-la em advertência. Em relação ao membro da diretoria, senhor Lucas Andrino, também agradeço a presença aqui, parabenizo a defesa. Eu, de fato, né, fico feliz que passou um ano aí sem estar nesse tribunal, isso quer dizer que de alguma forma compreendeu alguma coisa que antes estava um pouco tumultuada, então sim, a gente considera primário novamente. Pela leitura da própria súmula, como bem trouxe a defesa, eu acho difícil a gente falar que houve o desrespeito, porque não sabe qual foi sequer o teor, ele deixa claro que não consegue identificar quais foram as palavras, e não sabendo quais foram as palavras, nem informando que houve uma gesticulação, ou que falou de maneira assim alçada, fica difícil da gente também interpretar aqui, para ficar fazendo ilação. A gente tem que lidar com o que consta na súmula. Por essa razão, eu vou votar pela advertência, pelo simples fato de haver ali uma invasão ao campo, ao final da partida, que eu acho que não era necessário. E também fica aqui a advertência verbal aqui, de verificar juntamente com o seu operacional de Estado, que é quem credencia,
a coisa seja feita da maneira correta, né? Entrar como um nome que já não é o seu, já não é o mais correto. Tampouco ele não te orientar da maneira certa, que é que você, como membro, não poderia estar ali. Então, fica só essa advertência, eu volto para a advertência mesmo, nos termos do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. E, finalmente, em relação à última denúncia, que é da agremiação São Bernardo Futebol Clube, também igualmente parabenizo a defesa, e também por insuficiência de informação aqui, eu acolho toda a defesa e eu voto pela absolvição da agremiação. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutora. Parabéns pelo voto. Doutor Marco. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo a doutora Maria Fernanda pelos votos, muito bem feitos. Eu acompanho, em relação ao atleta da agremiação do Red Bull, solicitando o resultado da partida, para uma partida. Com relação ao São Bernardo também, do 191, eu acompanho também. Com relação ao Sr. Lucas Andrei, eu também acompanho. Todavia, eu queria observar que seria necessário fazer uma denúncia com relação à invasão, no 258B, e fazer uma outra denúncia com relação à credencial, porque não é a primeira vez que acontece, e se a gente não julgar isso, não fizer isso, gerar uma punição para a agremiação, porque foi uma forma de driblar o regulamento, né? Isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Então, eu queria pedir uma denúncia, tanto no 250 pelo Sr. Lucas, quanto no 191, inciso 3, da agremiação São Bernardo, senhor presidente. Eu acompanho na íntegra o voto. Obrigado, doutor. Parabéns aí pelo voto. Bom, em relação ao atleta do Red Bull, eu acompanho também uma partida, ele pega realmente o pé direito do atleta adversário, o atleta adversário ia sair na cara do gol, ia fazer o gol, e aí a tipicidade perfeita do artigo 250, uma partida. Bom, em relação ao soberano, nós temos que ser bem técnicos aqui. Primeiro que nós estamos fazendo uma analogia ao direito penal, do direito penal do fato e ao direito penal do autor. Então, o denunciado não é reincidente. Ponto. Tranquilo. Segundo, a súmula, para mim, é imprestável. Ela é contraditória, ela é enxuta e ela não explica nada. Né? Quer dizer, ficou uma distância considerável, reclamou, mas reclamou, falou o quê? Foi desrespeitoso? Não foi. Tem que ter um tipo aqui descrito no 258, reclamar de forma desrespeitosa. Qual foi o desrespeito? Qual foi o xingamento que houve? Houve algum xingamento? Não sei. Então, em relação a isso, para mim, deve haver aqui a absolução. Ele invadiu o campo, não houve denúncia sobre invasão. O procurador disse que entende que após a partida não há necessidade desse artigo 258B. Então, ao senhor Lucas, né? Lucas, eu voto pela absolução. Em relação ao VAR, a doutora falou tudo. Por que o VAR não funcionou aos 10 minutos, aos 12 minutos e aos 42? Por quê? Porque o árbitro faltou, foi ao banheiro, faltou internet, o que houve? Não fala. Então não tem como nós aqui aplicarmos uma pena ao clube em relação a uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu. Então eu voto também pela absolução. Porém, por maioria, acaba que fica uma partida para o atleta do Red Bull, advertência para o senhor Lucas e a absolução em relação ao VAR. Procede? Não, ficou com unanimidade, né? Não, eu votei pela absolução. Eu voto pela absolução porque, para mim, a súmula é imprestável. Entendeu? Os fatos aqui não. Eu confundi. A doutora Maria votou do VAR pela absolvição, não. Então, por maioria, a denúncia em relação ao VAR. Pela absolvição também. Absolvição. Tá, Maioria só em relação ao senhor Lucas. Os demais foi por unanimidade. O senhor votou em. Então, pessoal, o voto agora foi não dane o voto da doutora. O senhor votou em absolução ou em advertência para o senhor Lucas? Votei a absolvição. Advertência? Não, eu votei absolução. Não, eu votei a absolvição. Porque Por maioria foi absolvido o senhor Lucas. Por maioria foi também o clube absolvido em relação ao VAR. E por maioria, não, por unanimidade, uma partida para o atleta do Red Bull. Este é o processo. Obrigado.
também. Isso. A gente faz o curso da Secretaria a gente agora chegou perto, mas mas chegou Esse processo da primavera, Continuando então, tem mais alguma preferência? Processo 16, quinto da pauta. Esporte por Primavera, Comercial, Futebol Clube, Dr. Marcos Roberto, denunciado Marcelo Alves, toque preparador de Primavera. Ok. Obrigado, senhor presidente. Processo 16 de 2023, a partida vaga do Campeonato Paulista 2, no último dia 18 de janeiro, envolve agremiações do Primavera e do Comercial de Ribeirão Preto. A denúncia da Procuradoria é em face do senhor Marcelo Alves, como impulso no artigo 258 da equipe do Primavera. Caráter do árbitro. Por ir em direção ao árbitro assistente número 1, gesticulando com palavras e gestos, entre parênteses, levantando e abaixando os braços, após a marcação de impedimento contra a sua equipe. Após a expulsão, o mesmo foi para o vestiário. Então, a denúncia é de 258, parágrafo segundo, inciso 2, para dar uma olhadinha na súmula, simplesmente. Ela expressa exatamente o que foi narrado aqui, esse é o relatório. Obrigado, doutor. O senhor não denunciou, por exemplo. Tem acho que tem questão. tem a imagem do lance e em seguida o depoimento. Infelizmente, não. O lance, só a imagem que é o momento que sai o passe, né? Foi um caso de impedimento. Só para contextualizar a situação do jogo. O jogo estava bem, mas o melhor foi. Só para apresentar a questão, o jogo era muito complicado, eram 45 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Primavera ganhava por 1-0 e estava sofrendo uma pressão muito forte da equipe comercial, e esse lance, né, esse impedimento que o árbitro acabou marcando, né, de forma equivocada, que jogou isso. Então, a imagem só para apresentar o porquê da reclamação e, em seguida, o documento do árbitro físico, que, infelizmente, essa rotina de jogar, isso é só essa rotina de jogar toda domingo, quarta e sábado, acabou não podendo estar presente. Boa noite, gente. Eu sou o Marcelo Alves, simplesmente não vou participar do demonstrativo e quero dar uma condição da expulsão do jogo comercial. No momento algum eu fui desrespeitoso, não falei palavras da arbitragem, do bandeira, juiz. Eu estava vendo a linha do lance de impedimento, o Pato bateu atrás, 3 batimentos atrás, e eu vi isso, e foi isso que eu fiquei na hora que eu discuti com eles. A finalização aí, eu lembro do CFF, infelizmente lá que não é errado, mas eu peço desculpas porque a gente está muito, e repetir a postura não foi a correta, mas no momento algum eu falei com a palavra deles. Não? Então, doutor, né? O senhor, Vamos lá. Primeiramente, eu apresento a questão de Marcelo Alves ser primário, né? E apresentando também a questão, o fato dele ter, de todas as formas, apresentado o depoimento. Infelizmente não pôde estar aqui, mas apresentou o seu depoimento, inclusive com pedido de desculpas, né? Caso seja impedimento. E eu queria apresentar, haja vista a denúncia pelo 258, também que traz
o Código Comentado de Justiça Administrativa, ele traz de forma que desrespeitar a responsabilidade, não reclamar desculpadamente contra as suas decisões. No outro sentido, desrespeitar, desacatar e perturbar. No sentido da reclamação desrespeitosa contra as decisões do árbitro, ainda bem que ela era crítica. É a reclamação acompanhada daqueles xingamentos tradicionais na partida. E, em nenhum momento, o árbitro, na súmula, trouxe que qualquer tipo de xingamento tradicional na partida, qualquer palavra preferida. A própria súmula traz que, na verdade, a reclamação foi gestual, perdão, mas em nenhum momento um gesto desrespeitoso. Inclusive, na súmula ele traz só que ele somente levantou os braços e abaixou. Então, por conta disso, somado à questão da primariedade para o depoimento apresentado, eu peço a absolvição e, caso não seja entendimento, não seja aplicada a advertência dos fatos já apresentados. É a defesa. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Atual voto? Perfeitamente, senhor presidente. Parabenizar o doutor pela defesa. Me agradecer por ter trazido a pauta ali, apesar que ela não pode gerar nenhum tipo de prova para a gente poder absorver ou condenar o denunciado. Porém, eu acho que, da mesma forma que a Vossa Excelência disse, é uma súmula impressionada também. Gesticulou, disse. Estou dizendo que não tem informação suficiente. Exatamente. Não, o pessoal não sente medo. Se prestam. Isso. Então, não traz nada de possa nos auxiliar aqui para o julgamento. A única coisa que eu posso analisar aqui é que ele é preparador físico, não é a função dele reclamar para a arbitragem. Na minha análise, é a única coisa que eu vejo que ele não deveria ter feito. Então, eu vou apenar para a comissão direita, senhor presidente. Okay. Obrigado, doutor. Eu vou pedir venha para divergir do nome do relator, mas pelos mesmos fundamentos apresentados, só que eu vou votar pela absolvição, e de fato gesticular, ele até pediu desculpa por gesticular, mas eu acho que ninguém ficaria sem gesticular, até o mesmo preparador físico, diante de uma injustiça que ele estivesse observando, que foi o caso. Então, não há nenhuma palavra, nenhum gesto, porque poderia ser um gesto desrespeitoso, mas não há aqui descrito na súmula, portanto, eu voto pela absolvição. Parabenizo a defesa. Esse é o problema, porque a gente é difícil você imaginar o que aconteceu. De repente, são várias hipóteses, né? De fazer assim, por favor, né? Isso é gesticular, assim, meu Deus. Então, o fato gesticulou e desrespeitou? Se desrespeitou, o que ele falou? Qual foi o tipo de gesto? Fez assim? Então, precisa ser especificado qual o gesto que foi, entendeu? Eu acompanho também a revisora e voto pela absolvição. Preparador físico. Está muito bem. Senhores, obrigado. Boa continuidade de trabalho. Tem que ser uma publicidade bem perfeita. Está pegando. Você não vai falar, pelo amor de Deus, juiz, não foi nada. Não, beleza. Falando. Pode falar. Pode. Você pode respeitar o amigo. Pode São Paulo. Eu acho que foi. Não pode julgar nesse sentido. Ele estipulou, é culpável. Também acho. Só. Ele não poderia ter ido. Não poderia ter ido. Não pega. Não pega. Você não pode fazer denúncia. A denúncia não para súmula. Não. Não, ele foi. Se virar. Não, e a Lucas é pior. Não pegou o pé, mas falou. Mas ficou quieto aí embaixo. Depois fica quieto. Ele está o posto. Ele na direção, para o Roberto falou. Olha, ele gastou para falar, porque está desse tamanho eu fiz. Ele ficou mal. Não, Sim. Eu acho que mas não deu para ouvir o que falou. Não, a gente tem que ser técnico absoluto. Tem como aqui. Se não sabe o que falou,
Some, ué. Paciência, tem que estar certinho. Sua é denúncia, não. Processo número 11, Guarani Futebol Clube, Santos Futebol Clube. Doutor Marcos, também a agremiação Guarani foi denunciada como impulso no artigo 206. Exatamente, senhor presidente, obrigado. A partir do processo 11 de 2023, Paulista 1, Guarani e Santos, 18 do 1, como Vossa Excelência mencionou. A agremiação do Guarani, artigo 206, acréscimo devido à substituição de atendimentos médicos aos atletas lesionados. Atraso no início, a partida devido ao atraso no retorno da equipe mandante ao campo de jogo. Então, o atraso é de 2 minutos, senhor presidente. E a multa é de, por atraso, eu acho que é de R$600, né, por minuto. Está com a tabela? Não, 700, mudou a tabela? É só questionar. Mudou? Não, então. Quanto? Não, tá, 700. Mudou, 700. Número Ah, 16. Então daria 2.400, 1.400 nos 2 minutos, não tendo, eu não sei se é resistente, deixa eu só ver aqui, não acho que não. Primeiro serviço que deveriam receber um acréscimo de 100%. Isso é mais fácil, é 1.000 por minuto. Não, foi bom que você der primário, se o Guarani é primário. Acho que ele conseguiu. Bem, depois eu sei, exatamente. Bom, ele traz aqui o Guarani Futebol Clube. O Rio de Janeiro foi realizado no estado do Interior da Princesa, o confronto de Guarani e Santos, pelo placar de 2-0. A partida transcorreu em normalidade, foi relatado 2 minutos, e 60 desnecessário. A denúncia diz que foi atrás de 2 minutos na volta no intervalo da partida, no curso 206, requerendo a condenação do denunciado. Direito, antes dos relatos da sua denúncia, que evidente que o ocorrido não gerou qualquer prejuízo para a partida. Transcreve a letra do artigo 206. Diz que a infração foi de pequena gravidade. E pede a condenação no valor mínimo de R$100. São duas vezes. Acho que ele fez comentário 2 vezes. Relatório da defesa. Juntos. Bom, então vamos lá. Bom, senhor presidente, o valor é R$700, são 2 minutos, R$1.400 exatamente. A gente leva é simples, mas Tem essa atividade, então? não, mas ele não falou por minuto, mas 700, 2 minutos são R$2.400. É o máximo. Então, é o máximo por minuto, 700 por minuto. Tá certo. Então dá respeito. É resistente. Não é isso. Não é isso. Perdão. Ele estava discutindo a possibilidade de referência. Questão de resistência. Onde é que está a residência? Não é resistente. Fica na será que é assim. Se for, então é R$1.000 no máximo, minuto, ele tem. Só confirmar isso, se puder confirmar. Então, tá bom. Não tem muito o que fazer. Eu posso selecionar R$2.000. R$2.000. eu acompanho o voto. E R$2.000 que é a limitação que nós temos, então o Guarani aí como curso no 206, R$2.000 a multa. Tá, vamos passar. Cara, você aqui, então. Mas a defesa não é. Cara, mas só aconteceu, gente, que tipo depois do negócio. Ninguém vai ter. Mas você fez bastante com a gente ano passado. Mas acho que no começo, Também não me lembro. você não pode transferir. Bateu agora também. Não, você fez, vai. Será que dá para bem ainda? Não, tinha resistência. Eu não repito isso aí, então. Mas aí você vai se declarar.
né? Porque você participou de vários. Tirando isso, pô, eu pego de Rafael pega o governo. O Rafael também é super combativo, né? No argumentário. Isso aí. Você sabe, alguma coisa errada aí na série. Vamos prosseguir então para o processo número 12, 2023, Ferroviária, Futebol S.A. e São Paulo Futebol Clube. Aqui nós temos 4 denunciados. A doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 12 de 2023, Paulista 1 profissional. A partida entre Ferroviária e São Paulo. Então, consta na súmula da partida que o atleta Pablo Gonçalves Maia Fortunato, da equipe do São Paulo, expulso após receber segundo cartão amarelo, conforme relatado na súmula. Aspas. Expulso por aplicação do segundo cartão amarelo, sendo o primeiro por protestar contra as decisões da arbitragem e o segundo por calçar o seu adversário número 5, senhor Pablo Gabriel Souza Alves, de forma temerária na disputa de bola. Dessa maneira, o atleta foi denunciado nos termos do artigo 250 do CBJD. Consta ainda na súmula da partida que a equipe mandante ferroviária atrasou 5 minutos para o início da partida, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Atraso no início da partida devido ao atraso de ambas as equipes para a entrada do protocolo. Dessa forma, a agremiação foi denunciada nos termos do artigo 206 do CBJD. Consta ainda na súmula da partida que a equipe visitante do São Paulo atrasou também 5 minutos para o início da partida, conforme relatado pelo árbitro. Da mesma maneira, aspas, atraso no início da partida devido ao atraso de ambas as equipes para a entrada do protocolo. Dessa maneira, a agremiação também foi denunciada nos termos do artigo 306 do CPJD. Finalmente, consta na súmula da partida que a equipe mandante ferroviária deixou de tomar providências capazes de prevenir invasão no campo do evento desportivo, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Informo que, após o término da partida, um torcedor menor de idade, identificado como Antônio Rodrigues dos Santos, adentrou ao campo de jogo, portando seu celular para tirar foto com o jogador do São Paulo Futebol Clube de número 9, senhor Jonathan Caleri, ocasionando um princípio de tumulto entre os jogadores, sendo contido pela equipe de arbitragem e por outros jogadores. Após a invasão, o referido torcedor foi retirado pelo policiamento que efetuou os procedimentos. Dessa maneira, a equipe foi denunciada nos termos do artigo 213 do CBJ, inciso 2 do CBJD. Deixa eu ver se consta mais alguma coisa. Certidão de antecedentes. Equipe do Ferroviária. Equipe do Ferroviária não consta nenhuma punição na certidão de antecedentes. A equipe do São Paulo consta uma extensa lista aqui de reincidência. A do Ferroviária também, perdão. Ambos são reincidentes. O atleta, não. Pera, há uma defesa escrita do Ferroviária. Defesa escrita, primeiramente a síntese da denúncia, tem um vídeo. Se quiser passar o vídeo, porque é logo no início o argumento da defesa em relação ao atraso da... Que os dois atrasaram o curso, ele ainda chegou primeiro, esperava o outro. Se o Ferroviário chegou primeiro, sim. Eles iniciam falando que antes de argumentarmos sobre o atraso, é necessário análise do vídeo. Mais precisamente, em 1 hora e 47 segundos. Protocolo foi junto, né? Ixi, não está mais disponível. Chamado.
Eu posso fazer a leitura ou a gente pode informar a agremiação de que o vídeo não está mais rodando e passar o julgamento para a próxima semana. Como presente. Deixa eu lá. Ele explica. Sim. Mas foi no começo da partida ou foi no intervalo? No começo. Foi no começo? Não, porque já é 1 hora de vídeo, mas enfim, vamos lá. Aos 1 hora, 2 minutos e 20 segundos, é possível observar a entrada em campo da equipe de arbitragem juntamente com os atletas de ambas as equipes. Ou seja, se as equipes ingressaram em campo juntamente com a equipe de arbitragem, de rigor, seja impugnada a narrativa da súmula e da denúncia de que ocorreu atraso no início da partida por culpa da equipe hora denunciada. Pode-se observar que, logo após o ingresso em campo, as equipes e a arbitragem perfilaram-se de imediato para a execução do hino nacional. Destaca-se que o artigo 206 do CBJD prevê 2 situações fáticas. Vejamos. A. Dar causa ao atraso diz respeito à regularidade da equipe ao adentrar em campo e realizar a partida. Exemplo, vestimenta compatível com os regulamentos, número de atletas mínimos para a disputa da partida, atleta regularmente inscrito, etc. No caso em comenta, não se verificou qualquer irregularidade da equipe e seus integrantes, motivo pelo qual não lhe pode ser imputada tal conduta. B. Deixar de apresentar sua equipe em campo, ou seja, pontualidade. Conforme visto no vídeo, ora colacionado, a equipe apresenta-se em campo juntamente com a equipe de arbitragem, o que pressupõe a regularidade. Pensar diferente é argumentar que a equipe de arbitragem também se atrasou, né, deve ser, no ingresso ao campo. Desta forma, impugnada a alegação inserida na súmula, requer-se a absolvição da agremiação ferroviária no artigo 206 do TBJD. Caso não seja esse o entendimento, considerando que o suposto atraso estava dentro do prazo previsto em regulamento, requer a desqualificação ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, aplicando-se a pena de advertência descrita no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 191. Ou então que seja penada no mínimo legal, considerada a circunstância do clube, campeonato em referência e o curto tempo entre a entrada da equipe e o início da partida. Invasão em campo ocorre aos... Tem outro vídeo, Gabriel, agora, que é da invasão ao campo. Eu não sei se é o mesmo link, na verdade. Também disponível. Tá. Isso é em relação à invasão em campo, que ocorre às 3 horas, 10 minutos e 25 segundos do vídeo. O invasor estava trajando um uniforme da equipe adversária e, pela sua trajetória, verifica-se que seu ingresso em campo se deu no local destinado à torcida do São Paulo. Verifica-se ainda que foi em direção ao atleta do São Paulo. O invasor foi devidamente contido pelos seguranças contratados pela equipe ferroviária para trabalhar na partida e que, por sua vez, encaminharam a polícia militar para providências cabíveis. Observa-se que a invasão ocorreu quando a partida já havia terminado, ou seja, não houve qualquer prejuízo ao andamento da partida. Conforme relatado na súmula, o invasor foi plenamente identificado como sendo menor de idade. Aí, a repetição dos termos da súmula. O artigo 213 dispõe que a pena é aplicada no caso de o clube denunciado deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir. A tipicidade é de forma aberta e, portanto, de livre interpretação do julgador. Já no seu parágrafo 3º estabelece que a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com a apresentação à autoridade policial competente e registro do boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissível outros meios de prova suficiente para demonstrar a inexistência da responsabilidade. Conforme pode-se verificar pela leitura da súmula, o invasor foi identificado e entregue para o policiamento, que efetuou os procedimentos de modo que se faz necessária a sua absolvição. Ainda é possível verificar que o invasor é torcedor da equipe de São Paulo, de forma que, se aplicada no presente caso, o parágrafo 2º do artigo 213 do CBJD, devendo a equipe adversária ser punida por ato de um de seus torcedores. Vejamos a foto. Aí tem uma foto no vídeo. Não obstante o ora defendido, no caso de entendimento contrário, deve-se aplicar
eventual pena, levando-se em consideração a tipologia do objeto de forma proporcional e com razoabilidade no mínimo legal, considerando as circunstâncias do clube, o campeonato e em referência e as providências, o campeonato em referência e as providências para conter as invasões e identificação do invasor. Dos pedidos. Quanto ao artigo 206 do CBJD, a agremiação ferroviária requer sua absolvição, alternativamente, considerando as circunstâncias atenuantes, seja-lhe aplicada a pena mínima. Quanto ao artigo 213 do CBJD, requer-se sua absolvição para identificação do torcedor e encaminhamento à autoridade competente. Alternativamente, seja-lhe aplicada a pena mínima. Essa é a defesa. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Doutora, parabéns pela leitura. Então, falta a defesa do Pablo Mário? É isso? E do VDC do São Paulo. Né? Ah, também tem. Então, acho que dá para ele tudo mais. A Procuradoria gostaria de manifestar em relação ao atleta do São Paulo. Que... Não, outros tipos. Então, obrigado, presidente. Primeiramente, boa noite a todos. Boa tarde, né? Com relação, primeiramente, ao atraso. Realmente causa estranheza, né? Todos entraram juntos, né? Ambas as equipes e a equipe de arbitragem, né? De forma que aproveito aqui me utilizo até dos argumentos da defesa do Ferroviária e peço a absolvição da agremiação São Paulo. Mas caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada a pena mínima, considerando, embora na denúncia conste 5 minutos, eu vi que o atraso efetivo do 206, conforme a súmula, 4 minutos, ou seja, a partida atrasou 4 minutos. Então eu pediria, em caso de condenação, que fossem considerados os 4 minutos e não 5, né, para ambas as equipes, inclusive. Já com relação ao atleta, o Pablo, ele foi o segundo cartão amarelo, né, um lance comum da partida, entendo até que não deveria estar sendo julgado aqui nessa casa, entendo que merece certa reprimenda dentro do campo de jogo, né, mas que não tem um poder lesivo ali para ser considerado aqui uma atitude antiesportiva, uma atitude disciplinar. Né? E por isso, primeiramente peço a absolvição do Paulo, e caso os senhores entendam bem de forma divergente, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Que é a defesa. Vamos ao voto, então? Vamos. Eu vou pela ordem da denúncia, tá? Em relação ao atleta Pablo Gonçalves Maia Fortunato, da equipe do São Paulo, segundo cartão amarelo, foi na disputa de bola, enfim, um atleta primário, eu voto pela advertência, no 250 do CBJD. Em relação ao atraso, eu vou fazer um voto único para 2 agremiações, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, por ambas as defesas, eu não me causa nenhuma estranheza a equipe de arbitragem entrar juntamente com os atletas. Eles entram sempre juntos, eles geralmente entram juntos, a equipe de arbitragem poderia estar lá aguardando, então não tem nenhuma informação que me convença de que a súmula foi feita de maneira a prejudicar, né, que os árbitros teriam feito isso para prejudicar as agremiações, sendo que eles estariam atrasados. Não consigo visualizar dessa maneira. Portanto, eu vou aqui acolher a presunção de veracidade da súmula e eu vou votar pela aplicação da pena em relação às 2 agremiações. Todas são reincidentes, como o valor máximo do minuto é R$1.000, nos termos do artigo 206, então 5 minutos, eu voto por R$5.000 para cada agremiação. Tá certo, né? O campeonato é A1, isso mesmo. R$5.000 para cada um? Isso, porque foram 5 minutos de cada agremiação. Mas é que a apresentação em campo, 206, ele é pela apresentação
deles em campo, pela entrada deles em campo, não é pelo atraso no início da partida. A gente só não pode somar e fazer 9, como já foi feito em outra época. Mas a pena maior é a da não apresentação nos 5 minutos. Embora tenha atrasado só 24. No campeonato, os times hoje, o procedimento eles entram com a arbitragem, se não me engano, 8 minutos antes. 7 ou 8 minutos antes. Então, às vezes, o que acontece? Eu acompanho, quando eu faço jogo com o delegado, o árbitro espera um time que não chega. Então, um time já está lá esperando e o outro time vem para o vestiário. Aí eles entram juntos. E nesse momento é que houve um atraso. Eles acabam entrando faltando 5 minutos. E não pode ser 8 minutos. Então, é que eu acho que é uma pena que, eu não sei se essa prova é da responsabilidade da própria agremiação, mas se essa prova traz isso, porque para mim, eu esperava que algum deles trouxesse, falasse, olha, a Ferroviária chegou, mas não posso ir sozinho, pode ir. Se for São Paulo, entra depois. Então, a culpa é de São Paulo, né, meu? A Ferroviária já estava lá. Se o vídeo não traz isso, se o vídeo não exprime isso, a responsabilidade, imagino que seja deles, né? Ou a gente teria que apresentar? Não, é a responsabilidade deles. Mas como eu havia proposto no início, antes até de ler o que eles estavam explicando sobre o vídeo, eu falei, quem sabe a gente também não intima para eles apresentarem. No entanto, após a leitura, para mim ficou dispensável o vídeo, porque eles colocam, é possível observar a entrada em campo da equipe de arbitragem juntamente com os atletas, de ambas as equipes. Então, ainda que mostre isso, para mim isso não é o suficiente para presumir que a arbitragem atrasou e que todo mundo atrasou e que por isso que eles... Eu acho que aqui na realidade não existia esse rito. Não, tem imagem deles entrando. Eu acho que na verdade não existia esse rito antes, né, da entrada. Antigamente entrava um e depois entrava outro. Isso. Hoje não tem algo que Tem não tem. Isso vai acontecer, isso vai apresentar nenhuma das defesas, concorda? Se a defesa fosse essa, olha, na verdade a premiação que atrasou não foi a minha, foi a outra. Isso que eu tô falando. Não foi a defesa. Mas não, o que ele diz aqui é que elas entraram juntas. É isso mesmo, esse é o procedimento. Segunda observação. Não. O segundo, tanto é que alguns jogadores, até alguns times, eles entram fazendo aquele aquecimentinho, assim, então é diferente. Obrigada também, presidente, por esse esclarecimento. Mas pela narrativa do que trouxe depois do vídeo, eu não acho que a ausência do vídeo aqui prejudicaria a premiação, por isso que eu não propus de forma diversa. Eu me sinto apta para votar com o que está apresentado aqui na defesa. Então, esse é meu voto em relação ao atraso. E, finalmente, em relação à invasão, né? Deixa eu só pegar os termos da defesa do ferroviário, que eu também queria rebater a defesa. Bom, a questão dele do invasor tá trajando o uniforme da equipe adversária, não quer dizer nada para mim também. Quem tem o bando e o comando, e quem tem a responsabilidade, é a equipe mandante. Então, indiferente que ele seja da equipe adversária. A outra menção que eles falam é que, eles falam do artigo, né, que dispõe que a pena é aplicada caso o clube denunciado deixe de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Não é um ou outro também. Então, não houve a prevenção. Se houve depois a reprimenda, como eles estão dizendo que houve, que foi apresentado, o atleta, etc., não houve uma prevenção. Claramente, alguém entrou. E o que me causa, assim, preocupação, na realidade, é que isso quase gerou um tumulto. Tinha um menor de idade lá nesse tumulto. Então, eu acho, sim, uma situação que tem que ser sancionada com algum rigor. Consta aqui, né, que ele adentrou com o celular para tirar foto, ocasionando um princípio de tumulto entre os jogadores. Poderia ser perigoso para todo mundo, inclusive para esse menor. Então, eu volto. Deixa eu só. Estranho o menor causar tumulto, mas O menor causou isso ou o menor esteve... A entrada do menor gerou um tumulto entre os torcedores. Ele invadiu. O menor entrou para tirar foto. Eu só queria chamar a atenção para o terceiro, porque ele está identificado. Né? Então, Eu faço isso também. Eu volto. Sim. Em tese, ele cometeu um ato personal
do tipo que está no estatuto do torcedor. O que consta aqui, e aí eu vou fazer a leitura já desse parágrafo, é que a identificação e detenção dos autores com o registro, competente registro do boletim de ocorrência, também não me foi trazido nada. Me falaram o nome do invasor, do menor invasor, e que ele foi apresentado. Não tem mais informações em relação a isso. Em razão disso, eu vou votar pela aplicação da pena, sim, de multa da agremiação, que deixou de tomar providências capazes de prevenir uma situação dessa, que não teve um desfecho tão ruim, mas poderia ter sido ruim, sim. Então, eu voto pela multa de R$ 500 para agremiação. Tá, então ficamos com advertência ao atleta Maia no voto da doutora. R$ 5.000 para ambas as agremiações do 2006 e R$ 500 no 2013. Tá. Doutor Marcos, só para resumir, só para deixar. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Eu estava perdido aqui. Então, eu acompanho a advertência do Pablo Maia, 250, acompanho o voto da relatora. Eu divido no 213 em relação eu vou absorver, porque há identificação, menciona no plano que foi, inclusive, entregue policial. Eu entendo isso como suficiente, apesar dos elementos que tem aqui. Se fosse uma invasão de uma série de pessoas, ou fosse uma confusão, não me parecia ser um menor que entrou pegar o autógrafo. E eu, pelo meu entendimento, eu absolveria a agremiação no 213. Com relação às vendas, eu acompanho do São Paulo R$ 5.000, e tendo a ferroviária pedido, que eu acho que o 82 está, se não me engano, e eu reduzo a ferroviária para 3.500, senhor presidente, em função da capacidade econômica de ambas as agremiações. Acho que a ferroviária, São Paulo, tem mais capacidade do que a ferroviária, então eu reduzo para 3,5 ferroviária. Esse é o voto. Ok. Bom, vamos lá, então, para deixar certinho, eu também acompanho em relação ao Pablo Maia a advertência. Em relação ao 2013, primeiro que eu acho que a partícula E, ela é inconclusiva em relação a prevenir e reprimir. Se não preveniu, vai reprimir, então tinha que ser ou. Eu acho que a partícula correta seria ou, né? Senão sempre vai configurar, porque não preveniu, ele já entrou. Então, se identificar, então teria que ser ou a partícula, tudo bem. Aqui é um menor que entra, ele é detido, ele é identificado e ele é entregue à autoridade no dia da polícia militar. Com certeza não tinha GCRIM no dia do jogo, Ferroviária São Paulo, lá em Araraquara foi o jogo, não tinha esse jogo. Então, o que faltou para ser perfeito? O número do BO, foi feito o BO por ato infracional ou um BO não criminal. Mas eu acho que dentro da circunstância fática que apresentar a defesa, é o suficiente para entender no sentido da absorção e acompanhar o voto do revisor, certo? Em relação a 206, eu vou acompanhar a doutora Maria Fernanda, o voto da relatora. Eu já disse que as duas agremiações estão na Série A e tem, queira ou não queira, uma força financeira razoável. Gabriel, tem defesa do plano, né? No derradeiro? Eu vou aproveitar e vou me despedir. Tem defesa? Tem defesa já? Então, no bom 2023, preste atenção com a reincidência das multas aí. Verdade. Estaremos juntos aí. O discurso vai mudando. Esse reprimir, prevenir e reprimir, sabe o que eu tenho? Pode ser uma leitura, ou um erro. Vamos lá, eu digo. Que ele tem ocasiões em que você previne, que você mostra, olha, não, o tipo de pensamento, não sei o que, aconteceu uma... Entendi, mas não aconteceu, e aí? Se for aí, acabou. Vai denunciar. Mas assim, não tem nada a demonstrar que houve uma prevenção, parece que está livre. Eu sei, eu entendi isso, mas assim, Que não há fizeram tudo para prevenir, mas não conseguiu. Entendi. Porque quando eles colocam esse cargo terceiro, se vocês olharem no final, ele coloca assim, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Você, eu fiz o que tinha que fazer, agora entrou um tolo mecânico não tinha que fazer, mas a gente tomou providências, aí, pensamento. Mas
Mas assim, Eu acho que se entra assim, como você tem que pensar na família, é impossível que alguém. É um menino, né? Você não passa nada. Quando entra todo mundo, eu acho que é comigo. Quando uma pessoa identifica, não foi feito possível, foram feitos. Não sabemos se não foram feitos. Ele não fala, né? Ele é uma autoridade que a polícia militar para tirar 10. Inclusive, ó, aqui no meu tal, deu 10. Mas no final, professor, Foi. também teve a questão que no final atrapalhou a partida. talvez ele Por não uma tenha feito pessoa nada. só. Eu acho que a intenção do legislador seria, no caso, de uma invasão enorme. Aí para prevenir e reprimir aquela invasão que vai menos negros lá Mas entendi seu Mas raciocínio. olha o perigo, a gente precisa fazer uma prevenção. O negócio fica aberto, aí acaba, qualquer um pode fazer o que ele fez. não falou como. E não teve um desdobramento. Agora, começou um tumulto, mas um moleque que entrou, um tumulto. Imagina dar um problema, menina no meio. Não, mas eu preciso que todo mundo que ele quis tirar foto do Caleri. Aquele tumulto de, não de porra. Eu entendi assim. Não tumulto de briga, tumulto de. Isso. Tumulto assim, entendeu? Aquela coisa da nova que não assume. A O que é o tumulto? É isso. E o que acontece? Hoje, para invasão, hoje são os stewards que ficam, né, são aqueles rapazes com aquele coletivo. Fora isso, também tem alguns policiais militares que ficam mais Uma barricadinha. mais guardadinhos, se dá problema, eles sentem. Pelo menos é assim no Alias, que é o que mais. Então, o steward que tem que evitar esse tipo de invasão. Tem uma barricadinha. Como assim? Os 4, 5 enfileirados ali. Não, umas barragens de. Depende do estado. Depende do estado. Fosco, alguns não tem nada. Sim, então. Eu entendo que isso Lá, é prevenção. eu sinceramente não sei como que é. A prevenção é desses. Sim. Falou aí, faz coisinha, ou uma coisa ou Porque às outra. vezes o tiozinho falha. Faz, não, fala porque não é do lado do outro. É um Mas vai ter. Você não, eu vou acompanhando e pensar nele. Você vai ficar todo. Então, para encerrar o processo número 3 da pauta, processo número 13, Ituano Futebol Clube e Associação Portuguesa de Esportes, onde os denunciados foram o Bernardo da Praia do Ituano e o próprio Clube Ituano, cuja auditora, relatora é o Dr. Marcos Roberto. Obrigado, senhor presidente. Conforme você relatou, então, o processo 13 de 2023 de plano portuguesa, 18 de 1 foi a data da partida. E o primeiro infrator é o senhor Bernardo Chapo, artigo 250 da equipe do Ituano, por segurar seu adversário, o senhor Lucas Paraíso Feitosa, número 23, impedindo a oportunidade clara de gol em um pênalti sem que houvesse disputa de bola. O segundo está denunciado no 250. O segundo denunciado é a agremiação do Ituano por infração ao artigo 91. Súmula atrás, abre aspas, foi informado pelo arrecadador e pelo gerente de operações que houve instabilidade no sistema de emissão de ingressos das 20h15 às 20h35, tanto na bilheteria visitante quanto na bilheteria mandante, sendo o professor sancionado pela venda de ingressos impressos. A venda de ingressos foi interrompida por 10 minutos. Esse é o relatório, senhor presidente. Antecedentes aqui. Quem defesa aí inscrito? Tem que ter. O advogado foi embora. Bom, então, vou colocar aqui, só vai ver. Certidão de antecedentes. Bernardo, atleta profissional. E Clube Ituano. Eles são, onde é que está escrito que eles são? Não está falando, desculpa. Bom, defesa do Ituano, vamos lá. Conforme, primeiro do Bernardo Chapo. Ele transcreve aqui, isso foi denunciado no 91. Não, primeiro do Ituano. Transcreve aqui o que eu acabei de ler. Se verifica não se verifica nos autos e muito menos na súmula o relato indicado na peça acusatória. Consta que nada houve de anormal. E a denúncia não pode ser acolhida. E além de não comprovar o fato, a Procuradoria não logrou esse apontar onde está o regulamento geral ou especial de descumprimento disso.
pode admitir que a denúncia é feita de forma vazia, ademais, com o conhecimento da Federação Paulista, artigo 23, no modo artigo 23, o entorno contratou uma empresa especializada para a administração e emissão de ingressos. No artigo 23, é facultado aos primeiros participantes da contratação de empresa cujo objetivo social seja vinculado à área de emissão, venda de ingressos e controle de acesso de suas exposições entre aquelas de renomada qualificação, etc. O nome da empresa é Total Player, conforme informou em 2015 o Estado de São Paulo, por consequência, a cidade de Itu, foi cometido por fortes chuvas. Entretanto, a empresa afirma que o controle de acesso ainda nada foi afetado. Tem uma declaração aqui na Total Player, acho que é a empresa de Janela, para reforçar que nenhum torcedor foi lesado e pedido de entrar no estádio, teve uma lentidão de 10 minutos, e apela para o caso fortuito ou força maior, em força da tempestade. Então, fala que não há que punir o Ituano. O debate, caso de condenação, requer que seja considerado então primário por dosimetria da pena, além do disposto do parágrafo 1º do dispositivo legal, que faculta a pena de advertência. A denúncia é contra o Bernardo Chapa. Transcreve o que aconteceu, conforme ele fica no vídeo, traz no vídeo. Aqui. Não sei. Não no rebote do goleiro. Entendeu, delega? Pita, Matheus. Pita, vou puxar aqui. Pode ir. PGM mostra ele foi com a cabeça em cima, tá? Olha isso. Ok? Deixa eu fazer a atenção para ele, por favor. Tá bom, por favor, vai lá. Tem que ter o pé aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Ventilar, tá, Matheus? Pode soltar, domina ali, tá? Agora, ok, o número 4 claramente ele agarra o atacante. Pela cabeça. Vai, Daniel, vai, Daniel. Pela cabeça em cima. Vai lá. Ok. Aqui, Daniel. Tá chegando. Bora. Põe aí. Isso, coloca. Ei, bora, Jefferson. Ei, Tem que confirmar não pode brincar. Porque se tiver rebote, você prejudica a equipe de vocês. Entendeu? Tem que de vocês. Não pisa na linha. Não pisa na linha. Não pisa na linha. Não pisa. Solta. Não pisa na equipe de vocês. Não pisa. Não pisa na linha. Prejudica a equipe de vocês. Já ficou o cartão? Aqui, Matheus. Não. Vai, pessoal. Não, foi isso aí. Não, parece que ele vai se falar. Aí depois que ele viu o VAR. Freia, eu preciso ver a também. Pelo puxão, no campo, isso aí, penetração. Segue. Ok, não tem disputa, tudo bem. Vai ficar uma câmera aberta para ninguém, certo? Se do lado ou promissor. Vamos lá. Solta para mim. Essa já é aberta que nós temos, tudo. Eu vou te colocar final primeiro também. Agora tem que ser normal, me dá velocidade normal agora. Pode soltar. Isso, solta. Ok. Isso. Beleza. Para mim é só ficar no gol, fora da segunda, faz tudo vermelho. Qualquer número. Isso, identidade confirmada número 4, Douglas. Ok. Vai expulsar agora, não? Por isso. Depois a expulsão do Samuel está descrita na súmula. Na súmula ele fala que ele foi fazer o pênalti e ele agarrou. Ele segurou. Não, mas na súmula.
Por fim, nessa imagem, ele pede a condenação à pena mínima do artigo 250 do atleta, considerando os elementos de dosimetria. Apenas subscreve aqui o doutor João Henrique Crinchinazo. Seu relatório é essa depois. Então vai. Quer falar sobre isso? Não? Se a gente fez a defesa já, teria que voltar os outros. Só na verdade. Bom, primeiramente, com relação ao que a gente viu aqui do Bernardo Chapo, realmente houve pênalti, o atleta da equipe adversária ia fazer o gol, e foi marcado o pênalti, ele foi expulso, o atleta da agremiação perdeu o pênalti, então eu apenaria de uma forma mais pesada se não tivesse sido pênalti, se tivesse oportunidade clara de gol, mas não foi o caso, né? Na situação, houve o pênalti, ele foi expulso, a agremiação foi beneficiada com o pênalti, não bateu. Para mim, é um caso de pena mínima convertida à advertência, no caso do senhor Bernardo Chapo. Com relação ao Ituano, eu, sinceramente, pedi até ajuda da Vossa Excelência, porque eu entendo isso como uma questão administrativa, não foram impressos ingressos. Eu não sei se isso está no âmbito da justiça desportiva. Foi uma questão fora de campo. Se quiser julgar, eu vou absolver a questão da força maior, o motivo de força maior, né? Porque eu não vejo como apelar uma agremiação porque não imprimiu ingresso ou imprimiu depois ingresso. Eu acho que não está no nosso âmbito. Eu acho que isso é uma questão administrativa. Todavia, se quiser, a gente volta. Faz aqui pela absolvição da agremiação. Não, vai dar na mesma ainda. Sim, absolver. Eu absolvo, então. Ok, obrigado. Advertência. Pênalti. Beneficiou bem, né? A vítima. Nem expulsa, dá o pênalti, Eu, pelos mesmos fundamentos do relator, parabenizo aqui e acompanho integralmente o voto. Também vou acompanhar a voto. Então, encerramos aqui a sessão dia 31 de janeiro de 2023. Agradeço a todos que participaram. Até a próxima. Obrigado.